18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus, começando agora, hein, pra você mais uma edição do 18 horas nesta segundona, Karime. Tamo junto, Carlão, até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite pra você sintonizado em 100,7. É isso aí, aquele salve especial pra quem nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @ 18 horas news. Boa noite, gente. Mix. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Presidente Lula lança a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Durante o lançamento, o presidente Lula criticou os negacionistas. CPI das águas de Manaus só vai começar nas próximas semanas. Zona Franca de Manaus completa 56 anos sem titular na superintendência. 6:02. E você no melhor Mix do Brasil vai conferir a partir de agora os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas de hoje. É segunda-feira, 27 de fevereiro, o ano é 2023. Vamos até às 7 aqui no melhor Mix do Brasil. Mais um 18 horas. Nos primeiros 25 dias de fevereiro, o Amazonas, Karime e ouvintes, registrou 4,8 mil casos de Covid-19. São quase 200 novos casos por dia, um número preocupante que levou aí o estado a voltar para a fase amarela da pandemia, infelizmente, hein, Karime? Exatamente, Carlão. Aqui no estado, o primeiro caso foi registrado no dia 13 de março de 2020. E desde o início da pandemia, o Amazonas acumula 630 mil diagnósticos da doença. E as mortes por Covid, que não se registrava desde o Natal do ano passado, voltaram a acontecer. Foram 4 mortes em janeiro e outras 5 em fevereiro. E desde 2020, a doença já matou 14.419 pessoas aqui no estado. Para evitar um novo pico da doença, começou nesta segunda-feira uma campanha de vacinação contra a Covid-19 em todo o Brasil. A vacina é bivalente da Pfizer, que melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e também contra a variante Ômicron e mais. Possui segurança e eficácia semelhante às vacinas monovalentes que só atacam um tipo de cepa. Exato. Inicialmente, a vacina vai ser aplicada somente nos grupos de risco, ou seja, em pessoas acima de 70 anos de idade, os imunocomprometidos, os indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Já na fase 2, pessoas com idade entre 60 anos e 69 anos de idade. Depois, na fase 3, gestantes e puérperas. E na fase 4, profissionais de saúde. É bom lembrar que as vacinas monovalentes contra a Covid-19 seguem disponíveis em unidades básicas de saúde para a população em geral. Já está, gente, mais do que comprovado que as vacinas garantem grau elevado de imunidade e evitam os casos graves da doença e até as mortes. A aplicação da bivalente não significa que as vacinas monovalentes não continuam protegendo. Elas continuam sim protegendo, mesmo para a variante Ômicron, mas claro, tendo a possibilidade de uma vacina desenhada mais especificamente para a variante circulante, a tendência é termos aí uma melhor resposta. Né, Karime Leão? Exatamente. Se hoje temos poucas mortes, né, Carlão, e o número reduzido de novos casos e até a volta, né, da vida cotidiana, da gente voltar a trabalhar, estudar presencialmente, a gente deve isso tudo às vacinas, é claro. E por isso é importante que todos concluam o esquema vacinal com todas as doses de reforço. Não acreditem em fake news, gente. As vacinas protegem sim e as vacinas salvam vidas. 18 horas. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje à tarde em Guará, no Distrito Federal, do lançamento da campanha nacional de vacinação. Lula e seu vice, o Geraldo Alckmin, que é médico, receberam aí a 5ª dose contra a Covid, Karime. Pois é, e Geraldo Alckmin foi quem aplicou a vacina no nosso presidente Lula. Cara, é médico, né? Exato. Bom, o presidente Lula, no seu discurso, ele fez um apelo para que a população se vacine. Disse que esse é um gesto para as pessoas não morrerem, né, por falta de responsabilidade. Vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo. Cadu, muito boa noite. Então, Lula foi bastante duro com os negacionistas, não é mesmo? Boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Isso mesmo, Karime. Lula fez um discurso firme e endereçado aos negacionistas, que são pais, mães, avós, pessoas que se negam a tomar vacina e impedem que as crianças sejam imunizadas, ou seja, tiram delas o direito à saúde, né? Esse negacionismo brutal, criminoso, vem impactando na saúde da população. Enquanto que nenhuma vacina conseguiu, nos últimos anos, chegar à cobertura de 95% da população, os casos de doenças como poliomielite, sarampo estão aumentando ano a ano. Por essa razão, o presidente Lula foi bastante enfático na fala dele hoje à tarde, dando um recado de que já chega, está na hora de superar as barreiras ideológicas e finalmente se vacinar. Então eu separei um trechinho da fala do presidente Lula. Vamos ouvir o que ele disse. Você pode até não gostar de você e não querer tomar vacina, mas você tem a obrigação de gostar do seu filho, da sua filha, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. Vocês sabem que não querer tomar vacina é um direito de qualquer um, mas tomar vacina é um gesto de responsabilidade. É um gesto de muita garantia que você vai passar para a sua família. Eu não posso compreender uma mãe que se recusa a levar o filho para tomar uma vacina contra uma possível paralisia infantil. Ou seja, na hora de não dar vacina pode parecer bonito, mas na hora que a criança pega a paralisia, aí a gente vai sofrer pro resto da vida, uma coisa que a gente poderia ter evitado. E doenças que pareciam simples como o sarampo, a gente também precisa tomar vacina. Tomar cachumba, a gente tem que tomar vacina. E sobretudo contra a Covid. 18 horas. Está aí parte do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje durante o lançamento da campanha nacional de vacinação e chamou a responsabilidade dos pais, né, Cadu? Exatamente, porque não se trata de ideologia, né, Karime? Se trata de compromisso com a saúde, né? O governo ele precisa forçar essa barreira, senão o próprio governo paga o preço. Os casos de poliomielite, paralisia infantil, esses casos aí podem se tornar em aposentadorias lá no futuro. A gente sabe os casos também, esses últimos casos que aconteceram de poliomielite, tudo isso foi parar na Previdência Social. Então o governo precisa forçar, precisa apertar o cinto aí com relação à cobertura vacinal, né? O presidente Lula está meio que fechando o discurso, apertando o discurso dele, justamente para forçar. E é possível que ele aperte ainda mais, né? Recorrendo ao Congresso Nacional para tentar voltar ao debate da obrigatoriedade da vacina, porque não está fácil. Hoje os casos de a cobertura vacinal em diversas vacinas chega a 61%, que é um índice muito baixo. E hoje, nesse lançamento da campanha nacional de vacinação, que é vacinação geral, né, o ato de vacinar, o destaque foi para o início da vacinação contra a Covid-19. As pessoas vão ser vacinadas com o reforço da vacina bivalente Pfizer, né? E claro, a prioridade são os grupos de risco. Mas hoje o recado foi dado de que chegou a hora de acabar com essa história de ideologizar a vacinação e vacina do braço, como sempre foi. Karime, Carlão. Ricardo, mudando aí um pouco de assunto, olha só, acaba amanhã a desoneração tributária dos combustíveis. O governo vai mesmo aumentar a carga tributária para a gasolina e também para o etanol, Cadu? Vai sim, Carlão. A informação foi confirmada pelo Ministério da Fazenda após reunião com a Presidência da República, Casa Civil, Petrobras. Não vai ter jeito, a gasolina e o etanol vão subir de preço nos postos em todo o país a partir do dia 1º de março, Carlão. Importante frisar isso, estou gritando aqui. A medida provisória que prevê a desoneração tributária dos combustíveis vale até amanhã, 28 de fevereiro, fim do mês. Os preços, portanto, vão ser reajustados a partir de março, já com os impostos federais e estaduais. Então é importante ficar atento, Carlão, porque alguns postos vão fazer reajustes amanhã, vão estar cometendo infração
ação contra o consumidor. Vão estar aproveitando o momento para locupletar, né? Então o consumidor pode fotografar, filmar e encaminhar os casos aos órgãos de defesa do consumidor. Lembrando que no ano passado isso aconteceu, no finzinho do ano passado isso aconteceu, e o CAD, o governo, está investigando caso a caso. Então isso daí, quem resolveu reajustar antes da hora se deu muito mal. Então a probabilidade é que, no primeiro momento, o preço da gasolina suba algo em torno de 69 centavos e o etanol suba 24 centavos em média. Até o momento, o governo não apresentou nenhuma proposta plausível para conter a alta expressiva dos preços. E diante dessa inação, Carlão, alguns parlamentares da base de apoio pedem que a medida provisória seja prorrogada por mais alguns meses, até que o Ministério da Fazenda apresente um plano de controle da inflação sobre os combustíveis. Por enquanto, não tem nada. Então agora, por que justamente agora, né, começo de governo, o governo está tão irredutível quanto a volta da cobrança de impostos sobre a gasolina e o etanol, Carlão? É até uma atitude, é uma postura até estranha, né? Poderia estar pensando politicamente, não, vamos aumentar a medida provisória para a gente ficar bem com a população. Não, o governo já disse, bateu o martelo, vai voltar a cobrar imposto. Isso é resultado da pressão dos estados. Os governadores estão exigindo que o governo federal reonere os combustíveis para que os estados possam retomar a arrecadação do ICMS, que está suspensa desde o ano passado no governo de Jair Bolsonaro. Se o governo federal manter a desoneração, os estados não vão apoiar a reforma tributária. Tá vendo aí, Carlão, como uma coisa puxa a outra? A gente falou aqui no 18 horas que a reforma tributária vai simplificar o sistema tributário nacional, afetando impostos federais, estaduais, municipais, enfim. Todo mundo vai ter que cortar da própria carne para que haja essa simplificação tributária. Mas os estados ameaçam emperrar a reforma caso o governo federal mantenha a desoneração sobre o preço dos combustíveis. Que situação, né? Então vamos aguardar, porque amanhã vai ser dia decisivo, dia de tirar o coelho da cartola. Sabe lá que mágica que eles vão fazer. Agora, falando em reforma tributária, Carlão, amanhã vai ser dia importantíssimo para a bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados, viu? Amanhã vai ser a primeira reunião do grupo de trabalho, daquele grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária na Câmara dos Deputados. E estão convocados os deputados Sidney Leite, Adair Filho e Saulo Viana, que são os 3 parlamentares da nossa bancada que estarão nesse grupo de trabalho. E essa reunião vai ser amanhã à tarde na sala dos líderes da Câmara dos Deputados. E a reunião vai começar meio sob ataque, viu, Carlão? Um grupo de parlamentares resolveu se juntar aos deputados do Partido Novo, incluindo aquele Marcel Van Hatten, que a gente falou sobre ele aqui na semana passada, para questionar o grupo de trabalho. Eles exigem mais transparência nos critérios de escolha dos membros. Então vamos ver se essa pressão que vai ser feita logo no início, na primeira reunião, vai forçar o presidente Arthur Lira a mudar a composição do grupo de trabalho. Então, os 3 deputados aí têm que fazer força, têm que fazer coro para se manterem nas cadeiras lá do grupo de trabalho, senão a Zona Franca vai sair perdendo. É o primeiro ataque contra a Zona Franca de Manaus. Karime, Carlão. Cadu, só para encerrar a história a conversa sobre a Zona Franca de Manaus, tem muito político passando muita vergonha. Eu acho que poderiam fazer um cursinho preparatório sobre a Zona Franca de Manaus para a galera não passar tanta vergonha por falta de conhecimento, vamos colocar assim, não é? Porque é cada besteira que falam, é cada absurdo. Então, acho que antes de falar qualquer coisa ou participar desse grupo de trabalho, eles deveriam voltar para a cadeira da escola, né? Fazer um cursinho preparatório sobre Zona Franca de Manaus, porque haja ignorância. Bom, não é não? Seguindo... É verdade. Né? Haja ignorância, Karime, dos parlamentares de fora, né? Mas é uma ignorância direcionada, né? Proposital. É má fé, né, Cadu? Também, claro. Má fé isso daí. Os caras estão dando uma o deputado...
Isso, o deputado Marcel Van Hatten é do estado do Rio Grande do Sul. E ele disse que o estado dele não foi contemplado, mas o critério de escolha do grupo de trabalho foi critério partidário. Os partidos foram contemplados por sigla lá dentro daquele grupo de trabalho. Então, não há por que ele ficar gritando. E ele está chateado, ele vive reclamando. É um deputado que reclama de tudo. É um reclamador profissional. Ele faz isso toda vez, sempre que ele é instigado por grupos estratégicos que vão lá do gabinete, conversa, olha, fala isso que a gente vai lhe apoiar, fala aquilo que a gente vai apoiar. E isso acontece com muita frequência dentro da Câmara dos Deputados. Então a gente vai enfrentar essa ignorância proposital e a ignorância natural mesmo, porque pouquíssimas pessoas conhecem o contexto geopolítico em que se encontra a Zona Franca de Manaus. E eu também reforço, Karime, é preciso que os nossos parlamentares estudem também. Pronto. A gente tem a obrigação de saber melhor. Exato. A gente tem a obrigação de defender de todas as formas e tecnicamente número a número, porque como eu falei, uma mexida na alíquota, uma mexida na cláusula, na lei, pode resultar em muitas demissões. Por isso, muita firmeza e muito estudo para ser feito, né, com relação à Zona Franca de Manaus. Volto com vocês. Exatamente, Cadu. Bom, Cadu, mudando de assunto e hoje, e ainda falando de Amazônia, porque é importante, o Brasil e os Estados Unidos firmaram parceria pelo Fundo da Amazônia, Cadu. Vem mais dinheiro pra gente? Possivelmente, né? Foi o que disse hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin, Karime. O assessor para assuntos climáticos da Casa Branca, o John Kerry, está aqui em Brasília desde ontem à tarde. Ele participou de várias reuniões no dia de hoje. A mais longa foi agora há pouco, no Itamaraty, justamente para discutir detalhes da adesão dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia. Quanto ao valor a ser doado pelo governo americano, Geraldo Alckmin disse que, por enquanto, não há definições quanto a isso. Mas ele disse que a Casa Branca estaria buscando apoio do Congresso americano e de grandes empresas para reunir o maior valor possível. O fato é que os Estados Unidos querem se juntar a essa luta por meio do Fundo Amazônia em defesa das florestas e dos povos indígenas, né? Ainda mais agora com as notícias de falecimento de mais crianças, mais adultos dos povos indígenas lá da etnia Yanomami, lá em Roraima. Situação complicada e que requer urgência, por isso que essa reunião está sendo chamada bastante atenção da mídia nacional nesse momento. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h18, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E a Câmara Municipal de Manaus ainda não definiu os membros da CPI que vai investigar a empresa Águas de Manaus, Karime. Pois é, Carlão, os nomes do presidente da CPI e do relator devem ser anunciados ainda esta semana. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Caio André, deve anunciar ainda nesta semana os nomes dos parlamentares que irão compor a Comissão Especial Parlamentar de Inquérito da tramitação no plenário Adriano Jorge para investigar a concessionária Águas de Manaus. A comissão irá apurar possíveis irregularidades cometidas pela empresa na prestação de serviços para a população. O requerimento propondo a CPI foi anunciado na última sexta-feira, como afirmado pelo presidente da Casa, Caio André. Após superar todas as fases da admissibilidade do pedido para a CPI das águas, a Procuradoria deu parecer favorável à mesma, portanto, nós estaremos instalando a CPI. A população de Manaus pode estar certa de que, a partir deste momento, estaremos dando início a uma comissão parlamentar de inquérito que visa, antes de mais nada, a melhoria dos serviços de água e esgoto para a população da nossa cidade. Após o encontro dos parlamentares na sexta-feira na Câmara Municipal, Caio André disse que a CPI apenas cobra da empresa um serviço de qualidade para a população. Na verdade, a empresa tem contrato com o município de Manaus, a empresa presta o serviço, nós não somos inimigos da empresa, a empresa não é inimiga da população, mas nós queremos um serviço de qualidade, que é o que a população nos demanda e nos anseia, e nós, como vereadores da nossa cidade, como representantes da população, iremos cobrar isso junto à CPI. Na CMM, o vereador Rodrigo Guedes contou o que levou à criação da CPI da Águas de Manaus.
Tarifa de esgoto de 100%, sendo cobrada em vários bairros da cidade de Manaus, sem que a concessionária tenha construído rede nenhuma. Quem construiu foi o poder público, através do governo do estado, que fez ali nos bairros onde tem o Prosamin. O poder público construiu essas redes, a Águas de Manaus recebeu e está lucrando 100%, em muitos casos, sem sequer ter a coleta. Não estou falando ainda do tratamento. Eu estou dizendo que naquela tubulação de esgoto, sequer está passando esgoto, não tem a coleta ainda. Então é muito mais grave, a situação é muito complexa. E aí as faltas diárias de água em vários bairros da cidade, vários bairros sem água, de manhã, de noite, 3 dias, 4 dias, 5 dias, às vezes 15 dias. E a destruição também das ruas que a empresa vem fazendo, ela faz a manutenção e não faz o recapeamento de forma adequada, de acordo com as normas de engenharia, e fica por isso mesmo. De acordo com o regime interno da Câmara Municipal, os trabalhos da CPI ocorrerão durante 30 reuniões ordinárias em torno de 2 meses, podendo ser prorrogada por mais um mês. As reuniões da CPI poderão ocorrer fora da casa, desde que aprovada pelo plenário. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 21 minutos, você era o melhor Mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas. E olha só, a Zona Franca de Manaus completa 56 anos nesta terça-feira amanhã. Porém, sem um superintendente titular e com a segurança jurídica ainda ameaçada, hein, Karine? Pois é, Carlão. E para a Federação da Indústria do Amazonas, o momento é de incertezas e instabilidades, seja por questões políticas ou econômicas. E esta semana o grupo de trabalho que vai tratar da reforma tributária deve se reunir pela primeira vez. Vamos aí acompanhar os detalhes com a reportagem de Odiné Araújo. A Zona Franca de Manaus completa nesta terça-feira, dia 28, 56 anos. Mas pela primeira vez, o aniversário do principal modelo econômico do Amazonas vai acontecer em meio a uma administração interina. O governo Lula ainda não nomeou o novo superintendente da SUFRAMA, autarquia que comanda a Zona Franca de Manaus. Isso tudo representa um momento de incertezas e de gravidade na avaliação do presidente da FIEAM, Federação da Indústria do Amazonas, o empresário Antônio Silva. O momento é de muitas incertezas e instabilidade, seja por questões políticas, seja por fatores econômicos. Temos ao nosso lado, contudo, os resultados de um modelo de desenvolvimento socioeconômico altamente exitoso e que ajudou ao longo das décadas a propagar emprego e renda em conjunto com a preservação do bioma amazônico. Portanto, a todos que fizeram e fazem parte dessa história, como no caso a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, os felicita e deseja sucesso nos anos vindouros. Já o economista Serafim Corrêa, que conhece muito bem o funcionamento da Zona Franca de Manaus, acredita que a indefinição na titularidade da SUFRAMA não compromete a segurança jurídica do modelo, mas gera insegurança política. Isso gera, a meu ver, não uma insegurança jurídica, porque tem um funcionário de carreira respondendo e antes tinha uma outra funcionária de carreira respondendo. Mas isso gera uma insegurança política, não é? Porque demora, já se passaram 60 dias e os cargos do escalão da SUFRAMA estão sem titular definido politicamente. Eu creio que isso deve ser resolvido nos próximos dias. Isso não pode demorar mais tanto tempo assim, registrando, porém, que isso está acontecendo no Brasil inteiro. A ausência de um titular ocorre em um momento em que o Congresso Nacional começa a discutir uma reforma tributária. E o modelo de desenvolvimento do Parque Industrial de Manaus pode ser colocado em xeque caso o Congresso decida levar adiante o texto da proposta de emenda à Constituição, a PEC 45, que servirá de ponto de partida para as discussões da reforma, como explica o presidente da FIEAM, Antônio Silva. Apesar das ressalvas feitas à Zona Franca de Manaus em ambas as PECs, tanto a 45 e a 110, não temos garantia ainda de como se dará a manutenção do tratamento favorecido do nosso modelo nesse novo arcabouço tributário.
Outros pontos também carecem de avaliação é a mudança de cobrança para o destino, por exemplo, praticamente inviabiliza economicamente todo o estado do Amazonas. De qualquer forma, esta federação, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, tem trabalhado com os governos estadual e federal para garantir que o Polo Industrial de Manaus tenha suas garantias constitucionais devidamente respeitadas. A cúpula do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária começa a se reunir essa semana para dar início oficialmente aos trabalhos no Congresso Nacional, com o objetivo de aprovar a reforma, que é considerada prioritária pelo governo federal. O Amazonas tem 3 deputados nesse grupo: Sidney Leite, do PSD, Saulo Viana, do União Brasil, e Adair Filho, do Republicanos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E voltamos a falar sobre Covid-19. A Fundação de Vigilância em Saúde acaba de divulgar o novo boletim de hoje, dia 27, aqui no Amazonas. O boletim registra mais 3 mortes por Covid. Além disso, registrou 215 novos casos infectados pela doença. Ao mesmo tempo, 71 pacientes estão internados apenas aqui em Manaus, sendo que 21 em UTI. Para 6 horas e 26 minutos, o prefeito Davi Almeida assinou hoje a nomeação de mais 674 aprovados em concursos públicos para atuação na rede municipal de saúde. Com as novas nomeações, que ainda serão publicadas no Diário Oficial do município, a prefeitura chega a mais da metade das nomeações para a ocupação das 2.001 vagas oferecidas. O prefeito informou que com as 674 nomeações, sobe para 1.187 o número de profissionais nomeados até o momento. Ele também confirmou que serão feitas outras 2 nomeações relativas aos editais de 2021, sendo uma no segundo semestre deste ano, com mais 500 aprovados, e a outra no primeiro semestre de 2024, quando será chamado o grupo restante de aproximadamente 300 profissionais, completando as nomeações correspondentes às 2.001 vagas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Amazonas ficou em primeiro lugar no ranking da inadimplência em janeiro. Se você está nesse grupo, vamos falar sobre negociar as dívidas. É o nosso assunto em instantes. O nosso assunto agora é tempo e temperatura. Previsão do tempo para amanhã, né, Karime? Amanhã, terça-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leal. Previsão do tempo. E a previsão para o último mês de fevereiro é de sol e o aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão de chuva é de 90%, gente. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 56% e 98%. Olha só, aí o Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje, elevando agora o nível no Porto de Manaus para 24 metros e 1 centímetro acima do nível do mar. 18 horas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, manteve a bandeira verde para o mês de março para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Exato, a conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. 18 horas. Olha só, o drama da estudante amazonense Hilary Coutinho, que tirou nota 1000 na redação do Enem, mas não tem recursos para cursar a faculdade em Manaus, continua comovendo o Brasil. O caso repercutiu nas redes sociais e ganhou destaque até mesmo nos meios dos famosos. Olha aí, Karine. Pois é, Carlão, a Silvia Bravanel, a filha de Silvio Santos, publicou nas redes sociais que vai ajudar a estudante de Itapiranga, aqui no interior do Amazonas. Lembrando que na última sexta-feira, a ONG paulista Razões para Acreditar abriu uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para uma nova jornada de estudos de Hilary. Karime, olha só, logo no primeiro dia foram arrecadados aí mais 172 mil reais. A estudante Hilary Coutinho pretende começar na faculdade no ensino no segundo semestre de 2023 aqui em Manaus. Vamos aos detalhes com a repórter Nathalie Moraes. A amazonense Hilary Coutinho, de 18 anos, estudante da Escola Estadual Tereza dos Santos,
município de Itapiranga, no interior do Amazonas, alcançou a nota máxima na redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A jovem está entre os 24 alunos da rede pública no Brasil que conseguiram atingir a nota máxima. Nem mesmo a falta de internet em casa não foi uma barreira para os estudos da jovem. Hilary estudava na biblioteca da escola com livros do Acerta Mais Enem, um dos maiores aliados da jovem para garantir o bom resultado. Das 7 às 4, eu tinha que dormir 1 hora e voltar das 5 até as 10, mas às vezes eu não conseguia estudar para o Enem porque também tinha as tarefas da escola e outras coisas também, outras provas que eu tinha que fazer. Bom, a escola me deu suporte do Acerta Mais Enem, que são todos os livros dele. Eu consegui estudar muito por eles. E também a professora Nazarete, que me ajudou muito, que ela foi minha professora de português e ela dava aula de redação pra gente. A redação do Enem 2022 teve como tema os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Sem internet em casa e sem cursinho, foi com seu esforço e dedicação que Hilary alcançou a nota máxima e recebeu a notícia com surpresa. Se eu estudasse, eu nunca achei que ia estar preparada mesmo para tirar nota 1000, visto que tem tanta gente que faz cursos e tal, e eu não fiz nada disso, eu só estudei muito. A notícia da estudante nota 1000 no Enem ganhou destaque na mídia nacional. Atualmente, Hilary mora com o avô, que está desempregado em Itapiranga e não poderia custear os estudos da jovem que pretende cursar Engenharia Civil na Universidade Federal do Amazonas, no campus em Manaus. Na última sexta-feira, uma vaquinha online foi montada com o objetivo de arrecadar dinheiro para uma nova jornada de estudos que ela pretende iniciar no segundo semestre de 2023. A campanha de doações é organizada pela ONG paulista Razões para Acreditar e a meta inicial foi alcançada em poucas horas. Atualmente, as doações totalizam mais de R$172 mil. O valor será utilizado para a compra de materiais didáticos e para a manutenção de Hilary em Manaus. Mas se você ainda quiser ajudar, ainda dá tempo. Basta acessar o voa.me, Vaquinha Estudante Tudo Junto. Comovida, a apresentadora Silvia Bravanel, filha do empresário Silvio Santos, dono do Baú, afirmou em suas redes sociais que prestará toda a ajuda necessária à jovem estudante. Na manhã de hoje, a página da ONG Razões para Acreditar fez um post que logo viralizou nas redes sociais, afirmando que Hilary vai estudar sim. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 32 minutos, os destaques do dia e mais uma edição do 18 horas. O Amazonas tem a terceira pior renda per capita entre os 26 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, Karine. Pois é, Carlão, é o seguinte, com R$ 965 de renda média por pessoa, o Amazonas está atrás apenas de Alagoas, que tem R$ 935 e Maranhão com R$ 814. Os números são de uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Vamos saber mais detalhes a respeito dessa pesquisa agora na reportagem de André Meirelles. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que o Amazonas teve o terceiro menor rendimento domiciliar per capita em 2022. No estado, o valor mensal foi de R$ 965 por pessoa, ficando atrás apenas de Alagoas e Maranhão, como explica Jéssica Santos, analista censitária do IBGE no Amazonas. O rendimento domiciliar per capita para o Brasil foi de R$ 1.625 e para o Amazonas, R$ 965, o que representa o terceiro menor valor de rendimento domiciliar per capita do país, acima apenas dos valores dos estados do Maranhão, R$ 814, e Alagoas, R$ 935. O rendimento domiciliar per capita foi calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares e o total dos moradores, de cada domicílio. Nesse cálculo são considerados os rendimentos de todos os trabalhos, todas as fontes, e todos os moradores são considerados, inclusive pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos.
Conforme a pesquisa, o valor médio nacional de 2022 representa um crescimento de 16% em relação ao rendimento domiciliar per capita de 2021 e foi de R$ 1.367. A economista Denise Kassama explicou o porquê o Amazonas entrou na estatística de um dos estados com menores rendimentos do país. O Amazonas, tem uma taxa de desemprego aí, fechou o ano de 2022 com uma taxa de desemprego de 9 ponto alguma coisa, quase 10%, que é maior, foi até inclusive maior que a média nacional. Então, se você tem pessoas desempregadas, você tem 5 pessoas numa família, 2 estão desempregadas, que significa que a renda se as outras 3 ganham um salário mínimo, por exemplo, vão ser 3 salários mínimos dividido por 5, Mas um outro fator, que não é tão que deturpa um pouco essa questão é que a taxa de informalidade no Amazonas é muito grande também. Cerca de 59% das pessoas em situação econômica no estado do Amazonas trabalham sem carteira assinada, trabalham informalmente. Ainda conforme o IBGE, as rendas per capita com valores mais baixos estão nas regiões Norte e Nordeste. Entre os estados da região Norte, Tocantins, com R$ 1.379, tem o melhor resultado. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 36 minutos, daqui a pouquinho você confere no programa 18 horas. Indígenas Yanomami, no Amazonas, que vivem em comunidades isoladas nos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, estão sofrendo com problemas de desnutrição e também malária. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Olha só, o leilão que na sede do Rio Negro Clube tem nova data. O novo edital do Tribunal Regional do Trabalho marcou para o dia 13 de março o leilão da sede do clube. No mesmo dia também vão ser leiloados outros bens avaliados em quase 17 milhões de reais. Pois é, Carlão, e o destaque desse leilão é a sede do Rio Negro, que além de ter sido avaliada em 10 milhões de reais, tem grande importância histórica para Manaus. É considerado patrimônio imaterial da cidade. O leilão acontece exclusivamente de forma online às 9h30 da manhã do dia 13 de março no link amazonasleilões.com.br. E a sede do Rio Negro está aberta para a visitação dos possíveis compradores de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Mix. Entrevista do dia. Olha só, o levantamento da Serasa divulgado hoje revela que o Amazonas ficou em primeiro lugar no ranking da inadimplência em janeiro. Em todo o estado, existem mais de 1,5 milhão de pessoas inadimplentes. E o total de dívidas em aberto somam 5 milhões de reais. O valor médio de cada dívida na região é de R$ 3.860, isso por pessoa, Karine. Pois é, Carlão, não tá fácil para ninguém. E ainda segundo a Serasa, o Amazonas também é o estado com maior representatividade de dívidas de varejo. E assim como a média nacional, o segmento de bancos e cartões é a maior causa de inadimplência aqui no estado. Na sequência vem o varejo e as contas básicas, como água, luz e gás. E uma forma de conseguir quitar essas dívidas é o feirão Serasa Limpa Nome, que começou hoje, aliás. Para falar mais sobre todos esses assuntos, vamos conversar agora com a gerente da Serasa, Camila Cruz. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, explica pra gente por que o Amazonas lidera esse ranking de inadimplentes, quais são os fatores que levam as pessoas a simplesmente deixar de pagar aí seus compromissos em dia. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, os motivos eles podem ser diversos, né? A questão da alta dos juros, desemprego, inflação. O de fato é que o consumidor ele tem aí, mediante o feirão, uma oportunidade para se reorganizar financeiramente e ter um pouco mais aí de controle das suas finanças. Olha só, o brasileiro, ele não tem uma educação financeira, né, digamos assim. É certo, e esse seria o principal problema que justifique aí essa inadimplência elevada, sei lá, uma falta de educação financeira mesmo ali, desde criança. Então, o brasileiro, ele
ele tem, como o Carlão falou, ele não tem educação financeira, a gente não está acostumado a ter isso. Pequeno. Exato, os mais novos, parece que agora que está tendo assim na escola esse tipo de aula, né, essa disciplina educação financeira. Então isso seria esse o principal problema, a gente não sabe se organizar financeiramente, é isso? Sim, também. Então é importante, para se organizar financeiramente, olhar o contexto do ano todo. Então o que acontece agora, nós tivemos essa alta da inadimplência, muitos consumidores acabaram, né, no final de ano com as festas, somadas contas que vêm agora em janeiro, como IPTU, IPVA, material escolar para quem tem filho e outros gastos aí de férias, acaba que a pessoa até se empolga um pouco no parcelamento no cartão de crédito com algumas promoções, acaba consumindo um pouco mais do que o seu orçamento fixo pode e consegue pagar, né, aliado a outras contas básicas do dia a dia. E é importante ter principalmente muita calma para se reorganizar financeiramente, porque o consumidor ele vai levar alguns meses para se organizar. Então, olhar essa sazonalidade, né, datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais, férias escolares, final de ano que você tem a questão das festividades, é muito importante para você conseguir olhar. E, além disso, se informar com conteúdos sobre educação financeira. A Serasa até tem um canal chamado Serasa Ensina, que é um canal no YouTube gratuito que tem vários vídeos que ajudam o consumidor a entender as suas finanças e dando dicas de como se organizar financeiramente e não ficar inadimplente. Maravilha. E como você falou, né, que os cartões de crédito, os empréstimos bancários estão no topo da lista do que o brasileiro e principalmente o amazonense não consegue quitar, não consegue pagar em dia. Poderia dar para a gente assim, umas 2 dicas principais para a gente começar a quitar essas dívidas, a ter uma vida financeira equilibrada? Sim, a primeira é sentar com papel e caneta, o básico mesmo, e anotar todos os custos fixos do mês e também todos os parcelamentos do cartão de crédito. Então, se tu tem lá vários parcelamentos, tu precisa olhar para todos eles e verificar. Eu fiz um parcelamento em dezembro e esse parcelamento vai até junho, a outra vai até abril, e você assim consegue ver mês a mês dentro do seu ano quanto que aquele cartão vai vir uma média de fatura. Então este ponto é fundamental, você ter essa visibilidade do quanto que você gasta e do quanto que você ganha. Colocar tudo no papel, né, para ter uma visão, colocar, escrever, né? Incluindo as parcelas do cartão de crédito, certo, né? Eu costumo fazer até um quadrinho assim, que eu tenho ali um mês a mês e eu sei até quando vai aquela parcela ou se ela extrapola. Por quê? Os juros do cartão de crédito ele é alto. Então, quando você deixa de pagar uma fatura, isso realmente vira uma bola de neve. É preciso tomar cuidado. Camila, olha só, o Serasa começou hoje aí o mutirão de negociação, né, de dívidas. Como vai funcionar esse mutirão e quais as empresas aí que participam e ainda quais os tipos, né, de dívidas que podem ser renegociadas nesse mutirão que está começando? Sim. O Feirão Serasa Limpa Nova, então, ele vai até o dia 31 de março e nós temos aqui mais de 420 empresas que disponibilizam descontos de até 99% para o consumidor conseguir quitar o seu débito. Além disso, é possível parcelar as dívidas em até 72 vezes e caso o consumidor ainda tenha uma necessidade de deixar o nome limpo instantaneamente, ele pode efetuar o pagamento por PIX e ter seu nome limpo no mesmo dia. Então, o Feirão vem com um objetivo muito forte de ajudar a frear a inadimplência dos consumidores e ajudá-los a realmente a ter esse respiro econômico, ter mais crédito no mercado e conseguir, né, conquistar novos sonhos. Então, as empresas são diversas, nós temos grandes bancos, grandes redes varejistas, empresas de telefonia que são parceiras da Serasa e disponibilizam ali o seu desconto. Então, tem vários descontos, os descontos podem ir até mais de 90%, eu estava lendo. E outra coisa, Camila, você deu uma dica, poderia dar outra dica depois da gente fazer aquela planilha de custos, do que recebe, de todas as nossas contas em atraso, o que a gente pode fazer depois disso? Priorizar as contas que têm maior taxa de juros para pagamento.
porque assim você não tem uma bola de neve ali no seu mês a mês. Então, dê as contas que você deve, cuidar com o uso do cartão de crédito, que tem uma alta taxa de juros, e começar a quitar essas contas, iniciando pela que tem a maior taxa de juros. Por quê? Porque é a que mais vai te onerar financeiramente no mês a mês, é a conta que mais vai crescer. E o uso do cartão de crédito, também ele teve, através de uns estudos da Serasa, o uso um pouco modificado. Antes as pessoas usavam muito o cartão de crédito para grandes parcelamentos, como um sofá, uma geladeira. Agora está utilizando para contas básicas do dia a dia, como alimentação, gasolina e até pagamento de algumas contas. Então o uso do cartão de crédito é preciso ser feito com muito cuidado, porque ao atrasar você gera essa primeira dívida que tem uma alta taxa de juros. Ei, Camila, olha só, para finalizar... As dicas é anotar e realmente cuidar com os gastos. Tá bom, olha só, para finalizar, nós vamos aos serviços, né? Como a pessoa pode participar, né, desse mutirão aí para limpar o nome? Dá uma dica aí pra gente como escolher a melhor oferta também nesse processo. Entendi. Ele pode entrar no aplicativo da Serasa, no site serasalimpaonome.com.br ou nos telefones oficiais do WhatsApp e 0800, além da agência dos Correios. A partir do momento que ele faz um cadastro breve com o seu CPF, ele já consegue visualizar quais são as melhores oportunidades para ele. E claro, se tem uma oportunidade com 99% de desconto, quita a sua dívida. Eu acho que essa é a dica principal. Tá, ou seja, os descontos, como a gente viu, vão até 99%. E só para frisar, a partir da negociação e da primeira parcela de pagamento, digamos assim, a pessoa já fica com o nome limpo, já está ok? Sim, já está ok. A partir do momento que ela pagou a primeira parcela, o nome dela já vai ser retirado da negativação. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço. Obrigado, Camila. Conversamos com a gerente da Serasa, Camila Cruz. Agora 6h46. 18 horas. Olha só aí os indígenas Yanomamis do Amazonas que vivem em comunidades isoladas nos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira estão sofrendo com problemas de desnutrição e malária, similar com o que vem acontecendo com os indígenas em Roraima, Karina. Carlão, e a Defensoria Pública do Estado realizou uma fiscalização nesses municípios, constatou ali em loco, né, no local, que os indígenas estão sim sofrendo com a falta de alimentos e remédios básicos, gente, como dipirona. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre a denúncia. Vamos conferir. A Defensoria Pública do Estado identificou situação de extrema vulnerabilidade de indígenas e Yanomamis nas comunidades Uaral e Paana, em Barcelos, no interior do Amazonas. Por meio do Polo do Alto Rio Negro, a Defensoria está com uma ação para fazer um diagnóstico da situação de vulnerabilidade de indígenas e Yanomamis que vivem em comunidades isoladas, nos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. A defensora pública Isabela Salles, que esteve em Barcelos, declarou ter ficado impactada com toda a precariedade encontrada no município. A estrutura dos polos está muito comprometida nas duas localidades. Ambos não possuem fornecimento de água em condições adequadas para o consumo. Não tem fornecimento de energia elétrica, o que dificulta o acondicionamento de vacinas, de outros medicamentos, de alimentos, inclusive. Nós constatamos também que existe um baixíssimo estoque de medicamentos, então faltam medicamentos básicos para tratamento de verminoses, principalmente. Também há alta incidência de indígenas com malária e crianças com distensão abdominal, provavelmente causada por verminoses. E não há remédios para tratar essas doenças. A defensora destacou que algumas medidas estão sendo tomadas para evitar uma crise humanitária semelhante ao que vem acontecendo com os indígenas em Roraima. De CEI Yanomami, que nesse momento está trabalhando junto com o Comitê Operacional de Emergência, a Força Nacional do SUS. Nós conversamos com ambas as instâncias e recebemos uma sinalização positiva, de que essas áreas, assim como outras do território Yanomami,
do estado do Amazonas que passam por uma situação similar serão incluídas nas ações, nas operações. Então, a gente já tem uma sinalização, por exemplo, de que um dos postos vai passar por uma reforma já num período de 2 meses, aí, o que é bem positivo nesse cenário. Mas precisamos ainda atender algumas demandas que são muito emergenciais, como essa questão do fornecimento de medicamentos básicos, né, outros insumos, da mesma forma o tratamento e o controle de malária, e para isso nós articulamos também, aí estamos em nível de conversas ainda, né, para bolar aí uma operação, né, de ação junto com as secretarias do Estado do Amazonas, a Fundação de Vigilância Sanitária e também as associações e o DCE-Yanomami que vão coordenar juntos esse trabalho. A Defensoria Pública do Amazonas também vai criar um plano de emergência no âmbito estadual para levar assistência em saúde às comunidades mais afetadas, principalmente para controle de doenças como malária e a tuberculose. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h50, você no melhor Mix do Brasil. Vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida. Durante a noite e a madrugada, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 66% e 98%. Mix. E vamos agora conferir os bastidores da política local, da política amazonense, com ela, Cíntia Blink. Muito boa noite, menina. Seja bem-vinda. Então, hoje foi um dia quente na Câmara Municipal de Manaus. Tivemos aí discursos de, vamos falar, acalorados, Cíntia. Conta pra gente. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente aí na 100.7. Pois é, começou aí o ano, né? Passou o carnaval e chegou com tudo. O vereador Marcelo Serafim, que disse que o secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus, Renato Junho, determinou que as demandas dos vereadores passem primeiro pelo secretário de Articulação, Valfran Torres, ou seja, não vai direto pro Renato Junho, né? Passa antes ali pelo Valfran Torres. Isso deixou o ex-líder do prefeito indignado, porque aí a gente tem que lembrar que Marcelo Serafim já teve ali um papel de defender a gestão da Davi Almeida com unhas e dentes. E ele disse que essa medida favorece quem é time da Davi Almeida dentro da Câmara. A Câmara essa que tá mais do que rachada. Tem claramente ali um time da base do prefeito e um outro time que, digamos assim, de independentes, que eles nunca dizem que são oposição. E aí, por conta disso, ele prometeu convocar o secretário de Articulação lá na Câmara para fazer algumas perguntas e também disse que vai fazer uma denúncia no Ministério Público Eleitoral por conta aí de, segundo ele, essa decisão acabar favorecendo quem é da base do governo. E até outro dia, né, Marcelo Serafim defendia aí a gestão da Davi Almeida e ele fez algumas provocações hoje, como, por exemplo, chamou Renato Junho de lambretinha. Renato Junho, que é o secretário de Infraestrutura. Ele disse: o nobre secretário Renato Junho é um trator para trabalhar, mas uma lambretinha quando se mete a fazer política. Ele falou isso da tribuna lá. Então esse foi o clima que a gente estava vendo na Câmara. E aí a gente lembra que Renato Junho ele ocupa um lugar hoje que no começo da gestão de Davi Almeida era do secretário Saba Reis. Eu falo assim sobre o protagonismo. Saba Reis, que até hoje é o secretário de limpeza. Saba Reis, que também já foi cogitado para ser um candidato a vice do Wilson Lima na época ali da campanha. Ele é um político mais experimentado, mas que depois que passou ali campanha e tudo mais, ele derreteu na gestão da Davi Almeida. E hoje Renato Junho se mostra aí como esse braço direito do prefeito Davi Almeida e ao mesmo tempo ele constrói uma personalidade dele para além do prefeito, o que difere ele um pouco do Tadeu Souza, que passou assim a ser o vice do Wilson Lima, que estava muito mais ligado ao Davi, mas o Renato Junho ele tem ali toda uma imagem de postar nas redes sociais o quanto ele trabalha e tudo isso, né? Inclusive, quando Marcelo Serafim faz a crítica, ele também acaba trazendo essa coisa de Renato Junho é um trator para trabalhar. E o Renato Junho realmente ele tenta se mostrar como essa pessoa que na hora do trabalho é com ele, deixa comigo, né? Agora, realmente, quando se fala dele como político, ele, por exemplo, foi uma das pessoas responsáveis por fazer a Câmara não ter essa união hoje. Por exemplo, o Davi Almeida tenta colocar o Renato Junho em um momento como político, mas não dá certo. Ele não funciona como pro Arthur foi um Carijó, por exemplo. E
Então é isso, Karime, Carlão. Adorei os adjetivos. Enquanto isso, o deputado federal Sidney Leite, ele anda soltando farpas contra o governador Wilson Lima. Mas enquanto eles se desentendem, tem gente se aproximando, não é isso, Cíntia Blinck? Tem muita gente se desentendendo, né, Carlão? Pois é. Começo, né? Começo de gestão. Começamos assim. Ainda bem que a gente aqui se dá bem, mas o que acontece é que numa entrevista, o deputado federal Sidney Leite, ele criticou a gestão do Wilson Lima, falou que, entre outras coisas, a saúde está cada vez pior, que as filas são intermináveis para conseguir uma consulta ou uma cirurgia. E logo depois desse episódio começou a surgir na imprensa matérias negativas sobre o deputado Sidney Leite, relembrando, por exemplo, a suspeita de envolvimento dele com crimes ligados à pedofilia, sobre o posicionamento dele, isso mais recente aí, em favor do garimpo. E enquanto isso, o senador Omar Aziz, de quem Sidney Leite é aliado, recebe elogio do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que teve uma relação mais estremecida com o governador Wilson Lima até outro dia. Isso foi durante a entrega ali da Avenida Djalma Batista, que o prefeito Davi Almeida criticou o deputado federal Amon Mandel, sem citar nome, né? Ele falou que a prefeitura não precisa de quem aponta o que está errado, não precisa de parlamentar preguiçoso, só faltou dizer o nome, mas o endereço ali foi certo, né? E precisa de gente que dá a solução. E como exemplo de quem dá a solução, ele falou o parlamentar que colabora, que é o senador Omar Aziz, que está articulando uma comunicação entre a Prefeitura de Manaus e o governo federal. Então a gente vê aí uma quebra entre Sidney Leite e Wilson Lima, ao mesmo tempo uma aproximação entre Davi Almeida e Omar Aziz. E tudo isso tem a ver, a gente já está falando em 2024, a gente já está falando em campanha, como sempre eu retorno aqui, olha só, fica de olho nesse movimento, porque em 24 isso aqui se resulta nisso, né? Enfim, Karime, Carlão. Já estamos em campanha, né, Cíntia? Agora, falando em prefeito Davi Almeida, ele anunciou o retorno das obras dos polêmicos, né? T6 e T7. Quais as novidades, Cíntia? Sim, porque saiu no Diário Oficial aí que vai ter a contratação das empresas que vão construir o T6 e T7. T6, que é no bairro Lago Azul, na zona norte de Manaus. O ex-prefeito Arthur Neto entregou aí no último ano de gestão, gastou 16 milhões de reais. Davi Almeida assume a prefeitura, desativa o T6 e promete readequar aquele espaço para ser a nova rodoviária. E também nesse diário fala do T7, também fala aí de uma nova licitação para contratar, e aí a gente espera que mais para frente a gente possa falar sobre valores e tudo mais e andamento dessa obra. Valeu. Obrigada pelas informações, Cíntia Blinck. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Economia. Bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou valorizado em 0,16% e fechou cotado a R$ 5,20. O euro fechou o dia em alta de 0,69%, comercializado aos R$ 5,52. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 1,17%, comercializado a R$ 121.475. E o Ibovespa fechou o dia em queda de 0,1% aos 105.694 pontos. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA, que é considerado uma prévia da inflação, subiu 0,76% em fevereiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Em janeiro, esse índice ficou em 0,55%. E o resultado foi puxado pela mensalidade escolar. As maiores altas foram registradas no ensino médio, ensino fundamental e pré-escola. Além da educação, outros 3 grupos que apresentaram maior alta estão com comunicação, com artigos de residência e habitação. Agora em Manaus, 6h58. Carlão, vamos falar de esporte? Bora, falar de esporte. Então, seguinte, vamos conversar agora ao vivo com o repórter André Meirelles. Ele tem informações pra gente que é o seguinte: a seleção brasileira deve jogar aqui em Manaus e vai ser um jogo amistoso, é isso, André? Conta pra gente. É isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês, para todos que nos acompanham ao vivo aqui. Exatamente, a seleção brasileira terá aí um novo uniforme em 2023. E não se trata aí de uniforme com aqueles design, né, conhecido com as versões amarela e azul, mas sim
um inédito aí uniforme de cor verde. Essa informação foi confirmada aí pelo jornalista André Rizek, e a seleção brasileira jogará toda de verde, desde a camisa ali, o calção, a meia também, e será pela primeira vez na história em um amistoso, né, que vai acontecer aí essa disputa, e vai ser aqui na Arena da Amazônia, aqui na cidade de Manaus, e no mesmo estádio, né, que cedeu aí para a Copa de 2014. O intuito aí do novo uniforme é fazer um apelo contra o desmatamento da floresta, e toda essa renda aí que vai ser adquirida da partida será doada para a Associação SOS Amazônia. Olha só, não foi confirmada ainda a data do jogo, nem do lançamento do novo uniforme, e nem sequer se esse uniforme irá compor, né, o set da atual coleção da seleção brasileira em definitivo, ou aí se será usado apenas nesta partida. O que foi informado é que o amistoso será realizado em uma data FIFA, né? Ou seja, as eliminatórias, né, que começam aí no mês de junho e devem ocupar todas as datas disponibilizadas pela FIFA. Aí, antes a seleção disputará um amistoso agora no dia 25 de março, né, que vai ocorrer contra o Marrocos, que vai ser lá na África. A data FIFA terá datas disponíveis entre os dias 21 e 28, mas a gente vai aguardar aí, né, as novas informações para saber como deve funcionar a logística para os dois jogos em essas distâncias grandes que vão ter em um período curto, em um período bem curto aí que vai acontecer esses jogos aqui da seleção brasileira, né? Então a gente vai aguardar mais informações e a gente traz aqui para todos os nossos ouvintes. Karime, Carla. Okay. Com certeza. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É louvável a onda de solidariedade que evitou que a estudante Hilary Coutinho, do interior do Amazonas, abandonasse os estudos por falta de condições financeiras. Ela já conseguiu arrecadar o suficiente para fazer uma faculdade em Manaus. A situação de Hilary deve chamar a atenção para milhares de outras alunas e alunos na região que não podem estudar por falta de condições financeiras. A pesquisa Por Ser Menina 2021 apontou que o Amazonas é o estado com o maior percentual de evasão escolar entre as garotas. O problema atinge 32,8% delas, quase o dobro da média nacional. Outro estudo, A Educação na Amazônia Legal, Diagnóstico e Pontos Críticos, mostra que a Amazônia tem as mais altas taxas de evasão escolar no ensino médio. Entre as causas da evasão, além do desestímulo e a gravidez precoce, está a necessidade de trabalhar para completar a renda familiar. Então, que a mobilização por Hilary Coutinho revele ao mundo essa triste realidade dos jovens na Amazônia. 18 horas. 7-2, boa noite, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.